dia, todo mundo. É, Esse é o Química em Tudo. Nós estamos aqui para fazer uma live para falar um pouco sobre psicologia da educação, sobre psicologia escolar. A gente vai trazer um pouco da dualidade entre esses dois campos, dessas áreas de atuação. O objetivo é trazer também um pouco dessa experiência prática, né, junto com a Juliana, de como é atuar com a psicologia dentro das escolas, dentro de todo esse ambiente. E, bom, vou começar me apresentando e vou pedir para a Juliana e para o Will também se apresentar. Eu sou o Léo, eu estou no 10º período de Psicologia no Instituto de Psicologia da UFRJ. Pessoalmente, eu estou um pouco mais voltado para as áreas de gestão de pessoas, de recursos humanos, mas eu tenho muita interseção com outras áreas também que me interessam bastante, como, por exemplo, a área da educação, a área das ciências em geral, o ensino de ciências sempre foi uma área muito próxima para mim. Nós estamos aqui agora representando o Química em Tudo, né, que é um projeto de química vinculado ao Laboratório Didático de Química, onde a gente está buscando aqui trazer um pouco dessa conversa, um pouco mais de espaço para debate sobre esses temas vinculados ao ensino de ciências, como química, biologia, enfim, até a própria psicologia, dentro das escolas, né, através de uma atuação prática ou, como nesse momento agora, trazendo esse debate. Enfim, eu queria que você se apresentasse, Juliana e William. O Léo já me apresentou de nome, eu sou o Williams, mais conhecido como Will, dentro da faculdade, dentro do projeto, dentro de tudo. E eu estou no 6º período atualmente e sou bem voltado para a área da educação particularmente, porque antes de ir para a psicologia, eu era da pedagogia, mas aí eu percebi que o meu caminho dentro da educação talvez fosse outro e tudo mais. E confirmei quando eu fiz as 2 disciplinas com a própria Juliana na psicologia, que foi psicossociologia e psicologia aplicada à educação. E hoje eu me encaminho bastante para essa área de atuação dentro do campo educacional. Bom, gente, então, me apresentando, meu nome é Juliana Wolfson Mordente, eu sou psicóloga, pedagoga, professora do Instituto de Psicologia da UFRJ, substituta, sou mestre em psicologia pela UFRJ, também doutoranda pelo PPGP, né, também na UFRJ, e ao longo desses anos eu tenho pesquisado processos de subjetivação em escolas democráticas, uma pesquisa que foi feita a partir da visita de 30 escolas democráticas no Brasil e no exterior. E, atualmente, eu estou me dedicando aos estudos sobre neoliberalismo escolar. E, como o Will falou, no IP, no Instituto de Psicologia, eu ministro 2 disciplinas, que é Psicossociologia e Psicologia Aplicada à Educação. E nessa disciplina, Psicologia Aplicada à Educação, a gente tem um debate bastante intenso sobre a psicologia escolar e educacional, que é o nosso tema aqui de hoje. Eu queria agradecer o convite do projeto A Química em Tudo e do Laboratório Didático de Química também. Bom, Juliana, a gente queria começar essa conversa falando um pouco sobre a história da psicologia educacional, psicologia escolar no Brasil, né? Porque a gente sabe que o surgimento das duas foi muito próximo, então a gente queria que você falasse um pouco mais sobre esse desenvolvimento ao longo dos anos da psicologia escolar e educacional com essa certa dualidade que a gente, enfim, começou falando. Então, nosso tempo é curto, então a ideia não é se aprofundar e, enfim, né, ir tanto nos detalhes dessa história, então não pretendo aqui dar conta de tudo, mas eu acho que vale a gente só pensar um panorama de como se deu nessa temática, nesse campo da psicologia escolar e educacional no Brasil. Então, na década de 60, né, quando se formam ali as primeiras turmas de psicólogas e psicólogos, surge uma disciplina chamada Psicologia Escolar e Problemas de Aprendizagem. Estou colocando sempre problemas de aprendizagem entre aspas, para quem não está vendo o vídeo. Que tinha uma cara muito diferente do que é hoje, e inclusive daquilo que ia se tornar na década de 70, 80. Porque naquele momento o foco era o aluno, né? O foco era uma análise dos problemas de aprendizagem escolar, né, entre aspas, a partir de uma psicologia do desenvolvimento infantil, de uma psicologia da aprendizagem, né, dos testes, das medidas. Então, os temas que circulavam naquele momento eram, entre aspas, os problemas de aprendizagem, dificuldades de leitura e de escrita, né, mas com um olhar que determinava ali também, entre aspas, deficiências intelectuais, sensoriais, emocionais, distúrbios neurológicos. E essas teorias elas serviam de base para uma psicologia que, na prática, adotou um modelo clínico de intervenção.
Então, a gente conseguia ver nas escolas uma utilização indiscriminada dos chamados testes ou técnicas psicológicas, né, que iam reduzir aqueles sujeitos a objetos mensuráveis. Então, a gente conseguia ver naquele momento, né, uma responsabilização da criança ou da família pelos seus problemas de ordem emocional, né, como se isso justificasse o mau desempenho dos alunos, né? Ou seja, tudo aquilo que se passa com a criança na escola seria só um sintoma dos conflitos vividos internamente por ela, né, entre aspas. Então, tem toda uma redução dos processos pedagógicos como se fossem fatores de natureza meramente psicológica. As dificuldades ali do processo de escolarização, elas são vistas como se fossem dificuldades de aprendizagem com causas estritamente psicológicas, né, intrínsecas, essenciais. E aí isso acaba colocando em segundo plano e até omitindo todos os fatores de natureza histórica, social, cultural, política, econômica e, sobretudo, pedagógica, que vão determinar um processo educativo. Então, essa individualização, né, ela não considera tudo aquilo que se passa na escola. Então, a gente vê um modelo clínico-terapêutico que está se baseando no modelo médico, que tende a patologizar e individualizar o processo educativo. E, junto com isso, vem também um processo de culpabilização. Sempre quando alguma coisa não sai conforme o esperado na escola, o que a gente vê é a produção de culpados. A gente culpa o aluno, culpa a família, culpa o sistema de ensino, culpa o professor, né? Como se faltasse disciplina, atenção e concentração dos alunos, como se faltasse dedicação dos pais, como se faltasse esforço dos professores, né? E nesse contexto, né, dessa noção falaciosa de falta, surge a figura do psicólogo como aquele especialista que poderia, em alguma medida, convencer os sujeitos de terem um pouco mais de boa vontade, esforço. Essa falta, ela é vista como alguma coisa descolada do campo social, como se fosse algo em si, né? E não como um efeito de um campo de forças. Então, as perguntas naquele momento o que fazer com as crianças que não aprendem? Como se existisse a criança que não aprende em si, como se isso fosse algo isolado, descolado de um campo social. Então, toda essa culpabilização, essa individualização, ela vem acompanhada de um sentimento de imobilidade e de muita impotência também. Então, nesse momento, o foco é nos problemas de aprendizagem das crianças, né? Então, os psicólogos e psicólogas, né, recebem um lugar concreto na escola, uma salinha de atendimento, né, um lugar ali isolado de todas as outras relações, né, como se fosse possível pensar nesse isolamento. E aí, naquele espaço, a psicóloga iria aplicar testes, né, fazer uma atuação mais clínica. E aí isso podia culminar tanto no encaminhamento dos pais, né, da família, para uma orientação familiar, ou você encaminha a criança, né, para uma psicoterapia, né? Então, a gente entende que a queixa escolar ela é um problema individual, que pertence àquela criança, e aí a gente, então, encaminha esse aluno para alguma instituição ou para algum profissional para que ele seja, entre aspas, curado fora do espaço de sala de aula e depois devolvido sem problemas. Então, nesse momento, a gente não tem uma sugestão sobre estratégias de ação com o corpo docente, né, ou estratégias de ação da comunidade escolar para minimizar as dificuldades de aprendizagem, ou para complexificar os motivos daquela queixa. A gente não tem ainda uma tentativa de uma ação preventiva, coletiva, interdisciplinar. E aí isso acaba, então, encobrindo certas arbitrariedades, né, certos preconceitos e estereótipos que, principalmente as crianças das classes populares, né, crianças negras e periféricas, vão sofrer nesse processo educacional e social. Porque, em geral, as crianças consideradas problema são exatamente as que vêm dessas escolas públicas, né, e as que pertencem às camadas mais empobrecidas da população. E aí eu quero só fazer um adendo aqui, que quando ao longo dessa conversa, né, a gente for convidar as pessoas para analisar e complexificar essa relação das subjetividades com os mecanismos escolares, isso não significa, né, negar a influência
de conflitos psíquicos na vivência das crianças. Mas é importante a gente entender que esses conflitos eles não são descolados de um todo. Então, as próprias relações escolares, na sua profundidade, elas vão contribuir, modificar, reforçar os conflitos que acontecem na escola. Então, estar na escola é complexo, porque a gente pode tanto produzir práticas que vão reforçar atendimentos individuais, que vão reforçar a ideia de problemas emocionais, que vão alimentar a ideia de patologias individuais, né? Como se a gente pudesse ali tentar convencer os alunos ou os familiares a agirem de uma maneira diferente. Ou a gente pode não confirmar essas crenças que são colocadas historicamente e tentar propor uma coisa diferente. Então, é no contexto político de democratização que a psicologia escolar, então, ela passa a ser questionada nos seus princípios epistemológicos, nos seus pressupostos, nas suas finalidades, que a gente começa a questionar o papel do psicólogo, da psicóloga, né? A sua identidade profissional, qual o lugar da psicologia enquanto uma ciência numa sociedade de classe racista, elitista, patriarcal. Então, ali, mais ou menos na década de 80, que a gente começa a colocar o conhecimento psicológico a serviço de uma perspectiva emancipatória de mundo. E aí começam, então, a surgir as pesquisas que passaram a pensar, então, qual que é a relação do fracasso escolar com a pobreza, começa a questionar a concepção que culpabiliza o aluno pelo fracasso escolar, que a gente começa a chamar atenção para a má qualidade de ensino oferecido, para a presença de preconceitos nas práticas escolares, que a gente começa a criticar todos esses trabalhos que são pautados em um modelo homogêneo, universal de ser humano, né, que vão restringir qualquer tipo de diversidade. Então, é isso. Aos poucos, a gente começa a pensar o papel ideológico, domesticador e excludente da escola e também pensar qual a contribuição da psicologia para a manutenção da ordem social injusta. E aí o foco, então, deixa de ser o aluno e passa a ser a instituição. O foco deixa de ser o aluno isolado, descolado, e passa a ser toda essa rede de relações que são produzidas no ambiente escolar. E a gente começa a perceber que o nosso maior inimigo, né, ainda hoje, é exatamente os mecanismos de individualização, que vão fazer a gente deslocar o olhar sistêmico e buscar ali causas orgânicas, individuais, responsabilidades individuais, né, faz com que a gente não olhe para o todo. E aí, enfim, né, termino só para a gente perguntar como é que a gente pode sair dessa impotência da culpabilização, que até hoje está presente, pensar quais são os modos de enfrentamento que a gente dispõe hoje e quais são os modos de enfrentamento que a gente ainda vai inventar. Então, é isso, né? Só para a gente contextualizar um pouquinho esse processo, que não se encerra, né? Que hoje a gente ainda está nessa disputa de narrativas, mas que teve um percurso ali que eu acho que vale a gente retomar e analisar. Eu amo essas perguntas finais que são deixadas, que toda aula era exatamente assim, como eu falei no começo, eu fiz 2 disciplinas com a Juliana já, e aí ela sempre deixava essas perguntas para a gente, falando assim, é isso, gente, a gente se vê na próxima aula, fiquem refletindo. E a gente ia refletir com muita vontade no grupo do WhatsApp da turma. Assim. Mas dando continuidade à conversa, e a partir disso que você trouxe para a gente, dessa introdução à psicologia e educação, e principalmente, talvez, pensando assim, em como o psicólogo chega, como o aluno de psicologia, eu vou sempre colocar o aluno, porque eu estou sempre trazendo para mim, para o Léo, para a gente que está dentro do projeto, assim, de como a gente chega dentro do ambiente escolar numa dicotomia dentro da nossa visão, né? Tipo, a gente tem um entendimento e que às vezes a gente não consegue perceber e que é importante talvez a gente ressaltar aqui, a gente colocar aqui, que é uma diferenciação na psicologia, que existe na psicologia, que é entre a atuação de uma psicologia escolar e de uma psicologia educacional, porque tem uma distinção muito grande que é importante tanto para a gente da psicologia quanto para os alunos da área de licenciatura de educação que também estão atuando dentro da escola e que vão conviver e atuar junto com os psicólogos dentro da instituição, né?
Então, primeiro, eu acho que vale a gente pensar que quando a gente está falando aqui de educação, educação é algo que vai muito além da escola. Então, quando a gente pensa em psicologia educacional, a gente tem que entender algo que transborda, né, a instituição escolar. E, por outro lado, né, quando a gente está falando de escola, a gente não pode falar de escola como um ser abstrato, né, como se fosse um corpo homogêneo. Então, ainda que as escolas, né, elas sejam submetidas a órgãos estatais superiores, né, ainda que a escola esteja imersa numa burocracia e normas pedagógicas que são impostas, a escola ela é um espaço contraditório, ela é um espaço dinâmico, é um espaço confuso, divergente, né, pegando aqui um pouquinho da análise funcional, é um espaço atravessado por muitas outras instituições. Então, cada escola ela vai ser um espaço único, né, historicamente construído pelas pessoas que estão ali compondo aquele cotidiano. Então, a gente sabe que não existe duas escolas iguais, né, e que as redes de relações e as práticas existentes em cada escola elas vão ser sempre singulares. E aí, quando a gente se depara com essa escola tão heterogênea, tão diversa, a gente pensa, bom, mas que saber psicológico é esse que vai se dar, né, que vai acontecer nessas relações tão complexas dentro e fora da escola? E não só que saber psicológico é esse, mas que práticas esse saber tem gerado. Que práticas esse saber exclui e que práticas esse saber inclui. E aí, nessa confusão, então, a gente vê dois campos se estabelecendo. Né? Que, ainda que a psicologia educacional e escolar elas sejam intrinsecamente relacionadas, né, elas não são idênticas. A gente não pode reduzir uma à outra. Então, aqui, quando eu estou falando de psicologia educacional, como eu falei, né, a educação é algo que transborda a escola, a gente pode entender a psicologia educacional como se fosse uma, entre aspas, ali, uma sub-área da psicologia, né? Uma área de conhecimento, um conjunto sistemático e organizado de saberes. E esses saberes eles vão servir de fundamento científico para a educação, né? E para uma prática pedagógica. Ou seja, esse conjunto sistemático de saberes que quer dar um sentido, explicar, talvez, dar subsídios para uma prática pedagógica. E é algo importante e necessário também para todos aqueles profissionais de educação que habitam aquele espaço. E já a psicologia escolar, então, a gente está entendendo como um campo de atuação profissional. Essa psicologia escolar ela vai acontecer na escola e ela vai focar nas relações e nas intervenções nesse espaço escolar. Então, como eu falei, elas são intrinsecamente relacionadas, mas a gente parte de olhares diferentes para trabalhar uma e outra. É isso. E é importante, assim, a gente trazer também, né, uma parte do que você mencionou antes, né, sobre essa produção de saber que a gente traz da psicologia como uma coisa mais individualizante, mais a gente até fala lá no IP, né, mais psicologizante, né, que é tornar tudo uma causa individual, tudo sempre até um pouco medicalizado às vezes. E a gente vê algumas medidas, né, vindo geralmente de cima para baixo, como, por exemplo, projetos de lei, né, que tentam forçosamente colocar esse conhecimento da psicologia para resolver os problemas dentro da escola. E a gente tem, né, o exemplo da Lei 13.935, de 2019, né, que torna obrigatório a prestação de serviços de psicólogos e psicólogas dentro da rede pública de ensino. E aí é aquilo, por mais que essa lei possa, né, talvez, quem sabe, ter um propósito de tentar resolver esses problemas, né, com muitas aspas, a gente sabe que não é tão simples assim, né. E queria saber, assim, de você, Juliana, como é que você pensa em essa relação, né, da psicologia e a educação no Brasil atualmente, né, desse projeto de lei, enfim, quais as perspectivas que a gente pode ter para futuras leis e projetos, né, dado que, em senso comum, a gente ainda tem essa percepção de que dá para você procurar sempre culpados, né? Quando tem alguma questão na escola, você consegue encontrar culpados. Se você consegue encontrar culpados, você consegue responsabilizar. Se dá para responsabilizar, você pode passar uma lei que vai dizer quem é o responsável. Então, assim, essa é a questão. Como é que fica para você essa relação hoje em dia? Então, no Brasil, até 2020, a gente não tinha essa obrigatoriedade, né, do profissional de psicologia nas escolas. Então, agora, né, muito recente, com a aprovação dessa lei, isso mudou.
E agora o poder público ele tem que assegurar psicólogos e assistentes sociais também nas escolas públicas de educação básica. Mas o ponto é, apesar dessa lei ter sido uma conquista, né, a simples presença desse profissional na escola não garante uma prática emancipadora. Então, a gente tem que pensar que psicologia é essa que agora vai ocupar obrigatoriamente o chão da escola. Porque, de alguma maneira, a gente pode estar ali, né, como uma conquista, no sentido da gente propor uma transformação, mas aquilo também pode ser um tiro no pé e a gente, né, tornar obrigatório uma prática psicológica que vai estar ali reproduzindo essas práticas individualizantes e excludentes que vocês mencionaram. Então, para que essa lei, de fato, ela seja uma conquista, né, a gente tem que pensar exatamente uma psicologia que vai se distanciar dessa lógica adaptativa que, como eu falei, né, que vai naturalizar os encaminhamentos, as queixas, os diagnósticos individualizados, né, que vai culpabilizar as vítimas. Porque uma mudança social, ela só pode acontecer quando a prática profissional e a formação também mudarem. E para essa mudança, a gente precisa de uma formação de qualidade, uma formação de psicólogos e psicólogas de qualidade. Então, um currículo com formação política ampla, um currículo que vai criticar a realidade em que ele está inserido e uma formação continuada, principalmente. Fora a parte, né, de como é que a gente vai fazer a seleção, essa entrada, né, se vai ser, como é que vão ser esses concursos, né, tem toda uma série de questões que a gente tem que adentrar uma vez que essa lei é aprovada. Para que a gente não fique só ali, né, naturalizando essas queixas, essas demandas escolares que reforçam o seu olhar individual, mas que a gente siga pensando, então, e dando visibilidade para esse campo de forças que está na escola. E aí, para a gente pensar essa psicologia hoje, a gente tem que pensar o que seria uma psicologia crítica hoje, atuando nesses espaços. Que é uma psicologia que ela vai entender o educando a partir de uma perspectiva de classe, de raça, né, de gênero, de território, que vai pensar as condições concretas de vida desses educandos e desses profissionais de educação também, para então a gente poder construir uma prática pedagógica realmente inclusiva e transformadora. Então, a proposta, né, é que quando a gente passa a habitar obrigatoriamente esses espaços, que a gente crie uma psicologia escolar comprometida com a educação das classes populares. E principalmente que a gente supere esse modelo clínico-terapêutico, que ainda que hoje em dia esteja um pouco mais disfarçado, mais dissimulado, ele segue atuando. E isso não é muito fácil, porque a gente está há muito tempo imerso, né, mergulhado em todas essas crenças. Então, em alguma medida, a gente tem que construir novos modos de viver, novos modos de sentir, de ser, de ouvir, de habitar esses espaços. Porque todas essas demandas e expectativas, por exemplo, né, que os profissionais de educação têm da psicologia, elas só vão ser superadas quando a nossa própria prática se transformar. Então, é a própria prática da psicóloga escolar nesses espaços que vai modificar, em alguma medida, as demandas que são direcionadas para a gente. E cabe a gente saber, quando a gente recebe essa demanda, o que a gente faz com ela. Né? Se a gente responde, atende, ou se a gente, de fato, propõe outras brechas e outros possíveis naquele espaço. Então, esse final que você traz, assim, dessa questão da prática, se a gente responde ou não, mas, e dessa concepção que a gente precisa quebrar, dessas barreiras que a gente precisa quebrar, é um questionamento que surge bastante em mim, assim, porque quando a gente adentra na escola, enquanto estagiário, enquanto projeto, enquanto atuação, assim, a gente já acaba entrando com algum certo estigma, né? A gente já é recebido por professores no critério de medicalização, de atuação clínica mesmo, tipo, esse aqui é o aluno problema da turma, esse aqui é o aluno que não fala com ninguém, esse resolve o problema desse aluno e tudo mais. E aí, talvez isso acabe sendo uma barreira, e aí é uma colocação quase que totalmente pessoal minha agora, porque
existe esse conflito muito grande. Tipo, a gente busca dentro da nossa formação da psicologia não reproduzir esses comportamentos, não reproduzir essa visão, essa concepção e quebrar esse estigma, mas quando a gente chega num campo de atuação multidisciplinar, a gente já é recebido com essa visão. E aí rola um desafio muito grande para a gente que está na formação de como, de repente, romper essas barreiras e não reproduzir, mas também buscar romper sem tentar se colocar num lugar de tipo, eu sou superior, eu tenho uma formação, e por mais que às vezes acontece, porque em algum certo ponto, assim, o aluno ele acaba saindo com uma visão de tipo, eu tenho um conhecimento de cognição, de desenvolvimento da criança e tudo mais, e acaba sendo uma reprodução não necessariamente intencional, mas uma reprodução, vamos dizer, quase que natural do aluno, da pessoa. Assim. E aí fica esse questionamento de como romper essas barreiras, essa estigmatização que existe numa ação multiprofissional. Assim. Isso que você fala, Will, tem muito a ver também com a demanda, né, dos próprios estudantes do curso de graduação em psicologia quando começam os estágios na área de psicologia escolar. Né? Então, assim, por um lado, a gente tem que pensar como a gente recusa, de alguma maneira, a oferecer respostas prontas para aplacar o sofrimento, né? Como a gente recusa esse lugar de especialista. Né? Então, quando pedirem para a gente uma resposta, o que a gente pode oferecer é um espaço de escuta, é um espaço de fala, é um espaço de interlocução com os profissionais de educação ou com os estudantes, com a intenção da gente promover ali um reposicionamento do sujeito diante daquela questão que está sendo trazida para a gente. Para que a gente possa reavaliar juntos a posição de cada um nessa rede. Pensar sobre qual lugar que a gente está ocupando na escola, qual lugar que o estudante está ocupando na escola, né, que os profissionais de educação estão ocupando. Então, a gente pode produzir ali uma atmosfera, um clima de discussão para que um olhar crítico aconteça, né, para que a gente possa formular perguntas capazes de ampliar e complexificar as questões que são trazidas para a gente. Então, esse é um primeiro ponto, né? Como é que a gente recusa esse olhar de que a gente seria capaz de decifrar o enigma de por que o aluno não aprende, né? De por que o aluno bate, ou como se a gente pudesse mudar o comportamento de alguém, esse lugar especialista que é tão problemático. Mas um outro ponto interessante também é que muitos estagiários, né, quando chegam na escola, normalmente eles sabem o que não é para fazer. Então, eles sabem que tem certas práticas que discriminam, eles sabem que tem certas práticas que rotulam, eles sabem que a gente não tem que reduzir os sujeitos a números, eles sabem dos perigos ali, né, das interpretações totalitárias, principalmente quem passou, né, pela formação em universidades públicas, né, que trabalham bastante esse olhar crítico da psicologia escolar e educacional. Então, é isso, né? Eles sabem que os psicólogos estão ali, podem reproduzir relações de poder que são perigosas, podem fazer encaminhamentos para avaliação psicológica que vai selar destinos, enfim, né? Sabe de tudo isso que está ali engendrando o fracasso escolar. Mas aí a pergunta é, tudo bem, mas como é que eu faço diferente disso? Eu sei de tudo isso, mas como é que eu vou exercer essa postura crítica? O que eu faço depois de criticar o modelo médico? Então, a gente muitas vezes sabe aquilo que a gente recusa e tem poucas referências, né, daquilo que a gente poderia construir. E o que acontece é que uma das reações muito comuns é, muitas vezes, os estudantes acharem que eles têm que mudar a atitude dos professores. Né? Então, assim, falar que os professores poderiam agir de forma mais crítica, né, de que eles não podem individualizar o fracasso escolar no aluno. Né? Então, muitas vezes, eles acabam se colocando num lugar como se eles fossem aqueles responsáveis, né, os salvadores, de apresentar, não só os estagiários e estudantes, tá? Os psicólogos muitas vezes ocupam esses lugares também, né? Os salvadores, como se a gente pudesse apresentar para os professores, que estão no chão da escola há anos, estão vivendo, né, todos os desafios, de manhã até de noite, todos os dias, e aí chega a gente de fora
como se a gente pudesse ali apresentar reflexões que vão, entre aspas, ajudar eles a perceber a responsabilidade que eles têm no problema. E aí isso reforça uma lógica de que é o outro que está equivocado. E qual que é o problema nisso? É que a gente entende como se a escola fosse uma coisa exterior à nossa atuação. E aí por isso que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de entrar na escola, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso papel ali, né? Sejam os psicólogos formados ou os psicólogos em formação. Para a gente entender que o nosso papel ali é atuar com os profissionais de educação, atuar com as professoras, com a comunidade escolar, com os estudantes. Então, o que a gente pode fazer ali é criar dispositivos que vão permitir que novas conexões sejam produzidas, né? Que a gente pode oferecer dispositivos que ajudem a criar novas possibilidades de enfrentamento para aqueles problemas que estão ali. Mas a gente vai fazer isso de forma coletiva. Então, a gente vai avaliar de forma crítica, né, aquela rede, a gente vai olhar, né, e analisar juntos essas inquietações, essas queixas, esses impasses que são relatados pelos profissionais de educação e pelos estudantes sobre o cotidiano escolar, para a gente, de forma conjunta e partilhada, tornar visível essas dinâmicas escolares. Então, é muito importante que a gente entenda que é um trabalho de produção coletivo, né? Que a gente só vai produzir processos de autonomia, né, e de autogestão se a gente entender qual que é o nosso papel ali, não no sentido de, né, chegar alguém de fora ditando verdades, mas para a gente se colocar lado a lado, né, na produção desse outro possível nesse espaço escolar. E pegando um gancho assim, do que você começou falando, né, Juliana, que são essas questões de tentar pensar saídas, né, de tentar pensar em formas de não perpetuar essas questões. Uma última questão que eu queria trazer para você, assim, como é que você acha que a gente consegue olhar para o horizonte de todas essas questões, pensando, né, toda a constituição histórica da escola, pensando em toda essa relação que foi construída entre a sociedade, a psicologia e a instituição escola, né? Como é que você pensa possíveis saídas, né, possíveis horizontes para uma questão sem, né, cair no problema que a gente já tem? Tem uma crítica quase que popular, né, de que a escola é quase uma linha de produção, né, que sempre aquele modelo fechado, meio repetitivo, de colocar os alunos de forma muito disciplinada, e sem acabar caindo também no outro lado, que é o que a gente está criticando bastante aqui, que é essa visão mais individualizada, mais biológica, mais medicalizante, né, de fazer avaliação, enfim. Como é que você olha o horizonte dessas questões, tendo, assim, essa linha tênue entre esses dois problemas, né? O horizonte ele sempre vai ser uma saída pela via do coletivo, né? Então, é muito difícil que a gente possa fazer previsões, né? A escola é um campo orgânico que o tempo todo se transforma. Então, eu acredito que a gente tem que ampliar as nossas referências de práticas emancipadoras que acontecem hoje nas escolas. Então, existem atuações que são admiráveis que têm acontecido no campo escolar. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer circular essas práticas, a gente fortalecer a nossa rede também entre psicólogas, psicólogos e psicólogos para entender que projetos que estão em jogo, que projetos que estão acontecendo ali, que a gente possa se inspirar nessa força de contestação. Então, sempre de modo coletivo, né, para que não seja cada um, né, a gente não ocupe esse lugar de bombeiro, de apagar incêndio apenas, mas que a gente se engaje em projetos de fato, né? E a saída ela vai sempre ser no sentido da gente se engajar na luta por uma escola democrática, participativa, de qualidade, né, que vai garantir os direitos de cidadania das crianças, dos adolescentes, dos profissionais de educação, para que a gente possa, então, entender essa crise, né, essa produção do fracasso escolar como um projeto, não apenas como uma fatalidade, a gente entender quais são os atores que estão em jogo ali, e vendo que uma luta política ela é impossível da gente desvencilhar de uma luta, de fato, engajada numa transformação pela educação. Então, eu acho que mais do que a gente só fazer uma análise de horizontes romantizados, é a gente ter, de fato, consciência de quais são os nossos caminhos possíveis hoje e se fortalecer de forma comunitária e partilhada, principalmente. Bom, acho que é uma excelente forma assim, de a gente encaminhar o final da conversa, né? Porque,
como foi colocado no começo, a gente não tem a pretensão de aprofundar no que é uma conversa bem extensa, até porque só dessa conversa poderiam surgir várias outras conversas, vários outros subtópicos, que a gente poderia passar horas debatendo aqui cada um deles, obviamente, mas da forma que foi construída aqui, a conversa já é bastante esclarecedora, não só para a gente que está aqui participando, mas para quem vai assistir, seja da psicologia, seja de pedagogia, seja de qualquer outra área que esteja relacionada à educação. A gente queria muito agradecer a Juliana pela participação dela, pela disponibilidade de estar vindo conversar com a gente, está tirando as nossas dúvidas e trazendo essas informações que são extremamente necessárias, tanto para a nossa formação quanto para a atuação dentro da psicologia, dentro da escola, dentro da educação como um todo. E aí deixar aberto para a Juliana finalizar como ela quiser e tudo mais. Então, gente, queria agradecer mais uma vez o convite, foi um prazer. Como o Will falou, é impossível a gente abarcar a complexidade, né, dessas temáticas em pouco tempo. Então, a ideia é a gente aqui só lançar algumas perguntas, né, alguns questionamentos para depois quem tiver interesse poder aprofundar. Me deixo à disposição também para depois partilhar com vocês quem são as minhas referências, né, em quem, de fato, eu estudo e me baseio nesse campo, que já é construído há muitos anos, então a gente está aqui só dando continuidade a lutas, né, de movimentos que já acontecem, né, há muito tempo. Então, eu queria deixar o convite para quem tiver interesse da gente seguir conversando, né? Eu tenho uma página do Instagram chamada Andanças Educativas, e é um espaço onde eu partilho alguns debates que a gente conversou aqui hoje e também um pouco da minha pesquisa com educação democrática ou criticando o neoliberalismo escolar. Então, é uma forma de contato também depois para quem quiser as referências, quiser textos também mais aprofundados do que a gente debate aqui hoje, até o programa, né, de psicologia aplicada à educação que a gente tem na UFRJ, que a gente, né, debate ali diversas autoras e autores interessantes. Então, me deixo à disposição para quem quiser seguir conversando. E é isso, agradecer vocês pelo convite, né, e por essa partilha. A gente que agradece e a gente vai colocar na divulgação o arroba da página e tal. E sigam, por favor, porque é maravilhosa. Eu sou suspeito para falar, mas é isso e tal. Então é isso, a gente queria muito agradecer a vocês que estão assistindo a gente. Dizer que vocês devem seguir também as páginas do Lightkin, seguir os nossos meios de comunicação, nossas redes sociais, fazendo essa troca de diversas formas, estarem fazendo sugestões, perguntas, e a gente se encontra nas próximas lives.